Boa noite, Conceição, Aldo, Rosângela, Alexandre, Jota, Clóris, Amanda, Valdísia, Yolanda. Estão me ouvindo agora? Ok. Fernando, Joelma, Isabel, Bete. Ok, né? Certo. Então vamos lá. Acontece, né? Bom, o louvor já foi feito. Vamos agora abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Vamos ler do verso 7 a 18. Vamos concluir o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Colossenses. Colossenses 4, de 7 a 18. Colossenses, capítulo 4, do verso 7 até o final da carta, nos diz o seguinte a palavra de Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Oremos. Santo Eterno Deus, nos ilumina agora, Senhor, com Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra, possamos ver a importância, Senhor, dessas saudações, dessas recomendações que Paulo faz entre irmãos e igrejas. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje estamos então concluindo essas pequenas reflexões na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lembrando, né, que é uma carta, é uma igreja que Paulo não fundou, Paulo não conhecia, mas que tinha carinho e atenção por eles. É uma carta onde Paulo chama a atenção daquela igreja para a obra de Cristo, para o ministério de Cristo, exaltação a Cristo, né? Para que ninguém fosse iludido ou enganado com as doutrinas equivocadas que já haviam naquela época e com certeza estavam adentrando na igreja de Colossos. E veja, a sequência que Paulo utiliza é muito semelhante às outras cartas, quando ele apresenta, né, uma doutrina e depois parte para a aplicação dessa doutrina. Então aqui não é diferente, ele mostra um Cristo que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do seu amor. É um Cristo que realmente ele se doa, se dá
e serve como exemplo para a gente. E nós então precisamos ter coerência com aquilo que nós acreditamos. Paulo, no capítulo 13, ele começa a dizer daquilo que a gente deve se afastar, depois daquilo que devemos nos aproximar. Devemos nos afastar do pecado e nos aproximar das virtudes. Ontem nós vimos a importância de estarmos orando, da palavra ser temperada, né, ser a palavra equilibrada, de aproveitarmos as oportunidades e dar um bom testemunho. Aqui então ele já está nas saudações finais e vai apenas agradecer e saudar aqueles que irão receber a carta. Ele fala então aqui, por exemplo, o primeiro que ele cita é Tíquico. Tíquico é um nome mencionado várias vezes no Novo Testamento. Ele é mencionado em Atos, ele é mencionado na segunda carta de Paulo a Timóteo, e lá quando Paulo escreve para os Efésios, ele diz assim, Efésios 6, 21, e para que saibais também a meu respeito, é que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão. Então, irmão amado, ele coloca aqui como referência a esse irmão em Cristo, fiel ministro, conservo do Senhor, que vai informar de tudo que estava acontecendo, né? E ele vai justamente dar conhecimento da situação e procurar alegrar o coração dos colossenses. Em seguida ele fala de Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Esse Onésimo, ele é o escravo fugitivo de Filemon. Onésimo, ele por algum motivo fugiu de Filemon, e a carta que Paulo escreve a Filemon é justamente reencaminhando Onésimo de volta e pedindo a Filemon que o receba não como um escravo, mas como um irmão. De alguma forma que nós não sabemos, Onésimo se encontrou com Paulo, né? E foi evangelizado e se converteu e passou a ser um irmão em Cristo. E Paulo então aqui está, né, fazendo as recomendações, vai Tíquico, vai Onésimo, né, para justamente levar a carta e saber de tudo que estava acontecendo. Ele fala em seguida de Aristarco, prisioneiro comigo. Esse prisioneiro comigo não quer dizer que literalmente ele estava preso como Paulo estava preso. Ele praticamente ficou preso porque era um voluntário para ajudar Paulo ali naquela prisão em Roma. E aí, juntamente com Marcos, esse Marcos aqui, segundo os estudiosos, é o Marcos, escritor do Evangelho, né, primo de Barnabé. E Jesus, né, esse Jesus não há nenhuma referência dele em outro canto. E o nome Jesus era um nome comum, né? Era a forma do nome Josué, certo? E esses que ele citou até agora eram os únicos da circuncisão, ou seja, os únicos judeus que cooperavam pessoalmente com ele pelo reino de Deus, né? Eles tinham sido justamente a alegria de Paulo, aquilo que tinha feito fazer com que Paulo pudesse superar. Depois ele fala que sauda-vos também Epáfras. Epáfras é o que havia sido mencionado por Paulo no início da carta, era o evangelista, o pastor daquela igreja, né? Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, que ele se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Ontem nós vimos a importância da oração. A oração é um serviço que nós prestamos, né, para o nosso crescimento e para o crescimento da obra de Deus. Nós falamos ontem a respeito da oração, lembrando que a oração não muda a vontade de Deus, não muda os decretos nem os planos de Deus, mas a oração é um dos meios que Deus estabelece para que a sua vontade se cumpra. E aqui Paulo diz que esse Epáfras, ele se esforçava continuamente por vós nas orações. Então era praticamente, tudo indica, o obreiro, o pastor que fundou a igreja de Colossos e que ainda estava preocupado com eles. E ele dá testemunho, né, que muito se preocupava por vós.
pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram cidades bem pertinho uma das outras, coisa de entre 10, 15 quilômetros de distância uma da outra. E aí Paulo fala que Epáfras se preocupava também com essas outras igrejas. Ele fala de Lucas, né, o médico amado, escritor dos evangelhos, que estava com Paulo. Lembre que quando Paulo escreve Atos, Lucas se coloca junto de Paulo desde o momento das viagens, e ele sempre fala no conjunto, né? E Lucas chega com Paulo lá até Roma e fica lá com ele ajudando. E também Demas, né, que é outro irmão que ajudava. Aí Paulo recomenda a saudação aos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ele hospeda em sua casa. E veja, ele pede para que essa carta seja lida na igreja de Laodiceia, e uma carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia seja lida na igreja de Colossos, para que haja pleno entendimento e comunhão das duas igrejas, né, no trabalho do Senhor, para que eles pudessem progredir juntos. Ele também fala aqui de um Arquipo. Veja bem, esse Arquipo, tudo indica, se a gente for lá para a carta de Filemon 1, de 1 a 3, veja o que é que diz lá. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Tudo indica que esse Arquipo era filho de Filemon e de Áfia, e era também um obreiro, um pastor, alguém que trabalhava com Paulo. Mas observe que aqui no verso 17, né, do 4º capítulo da carta aos Colossenses, Paulo dá uma chamadinha, né, em Arquipo. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Dá a entender, né, poderá ser ou não um puxão de orelha, ou uma exortação para que ele possa melhorar ainda mais o trabalho que realizava. Mas foi uma forma bem direta de chamar a atenção desse, tudo indica, um jovem, né? Um jovem ministro, um jovem colaborador de Paulo. E no final, então, Paulo vai e fala que a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Lembrai-vos das minhas algemas, a gente viu, né? Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios são cartas da prisão, cartas que Paulo escreve quando estava preso em Roma. E aí ele não tem vergonha de ser um prisioneiro, porque ele acreditava, né, naquilo que ele fazia. Lembra que quando Paulo está nas suas viagens missionárias, que ele diz assim, eu vou voltar, eu vou para Jerusalém. E aí chega um ministro, um profeta, né, chamado Ágabo, pega o cinto de Paulo, se amarra, e aí ele diz assim farão ao dono desse cinto lá em Jerusalém. E realmente o que acontece? Paulo vai para Jerusalém, ele tenta, né, superar as dificuldades, mas os judeus que eram contra ele fazem de tudo, e termina que ele vai para Cesareia. Lá em Cesareia ele fica retido, né, fica sob custódia, passa mais de 2 anos lá, e quando ele chega perante o governador, já o segundo governador, Festo, se não me engano, e ele diz, olha, eu não sou culpado, se eu sou culpado eu devo morrer, eu estou pronto para isso, mas como não sou, eu apelo para César. E aí Festo diz, para César apelaste, para César irás. E é justamente nessa situação que Paulo se encontra aí, preso em Roma, aguardando a sentença do imperador, que a história nos mostra, né, que foi a pena de morte para Paulo. Mas Paulo estava pronto para tudo isso, e até o último momento ele vai trabalhar para o Senhor. Mas veja bem, quando eu estava lendo aqui, uma coisa nos chama a atenção, que é justamente a aplicação que nós queremos fazer especificamente para hoje. Relacionamentos. Você percebe aqui
vidas relacionadas aqui, amizades, a profundos sentimentos e apegos de irmãos uns para com os outros. Como é que isso surge? A gente, se você olhar direitinho aqui, ele cita aqui, ó, por exemplo, dentre outros, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, né? Vai falar para vocês. Dionésimo, né? Fiel e amado irmão, certo? De Lucas, o médico amado, né? Então, essas relações construídas ao longo do tempo, através de esforços, de lutas em conjunto, e aí é um exemplo que fica para a gente agora, né? Mas eu pergunto para você o seguinte: o que você tem feito para que as pessoas com as quais você convive possa se referir a você como um amado irmão ou uma amada irmã? O que você tem feito para que as pessoas com as quais você convive, familiares de sangue, família da igreja, para que elas se lembrem com carinho de você e possam falar de você como Paulo está falando a aquelas pessoas? Meu querido e amado irmão, meu companheiro de lutas, aquele que estava comigo sempre na jornada e na caminhada. Nesses dias que nós estamos vivendo, né, de isolamento, muitas pessoas estão tristes, com certeza, pesarosas, ansiosas, algumas desesperadas, né? Mas vamos tentar superar essa distância física utilizando os meios que nós temos hoje. Terça-feira passada nós fizemos as compras da cesta básica, um grupo da UPH, e depois das compras e até o momento da devocional, podemos parar, né? Paramos bem distante um dos outros, né? Para ninguém pensar errado da gente, e conversamos bastante, né? Foi um momento muito bom. Depois da devocional, tivemos nosso momento de oração. Então são essas lutas do dia a dia, são esses momentos agora que nós estamos vivendo, que vão formar esses laços. Alguns já existem, outros podem ser criados, mas que é uma luta constante para que nós prossigamos. E assim como Paulo e seus companheiros, né, possamos interceder uns pelos outros, nos referindo uns dos outros com carinho, amor e consideração. Então não deixe que esse isolamento social lhe afaste, mas use-o para que ele seja realmente algo que você pode utilizar para se aproximar, né? Não tenha medo de entrar em contato, não tenha medo de procurar saber como o outro está. Procure realmente fazer isso e vamos criar um vínculo, né, diferente, realmente diferente, mas que pode ser feito, tá certo? Vamos orar? Santo Eterno Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, porque a Tua Palavra nos mostra o quanto é importante nós termos um vínculo de irmãos uns para com os outros, o quanto é importante, Senhor, nós construirmos laços que possam perdurar através do tempo e que possamos, Senhor, realmente criar um ambiente onde possamos estar felizes e contentes uns com os outros. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, que tem se reunido de uma forma não muito comum, mas que não deixemos, Senhor, de estarmos unidos, mesmo que não seja fisicamente, mas que nas conversas, nesses momentos devocionais, nas interações que podem ser feitas, estejamos construindo esses vínculos. Mais uma vez te pedimos pelos enfermos, Senhor, da nossa igreja, parentes e amigos enfermos. Te pedimos pelos enlutados que estão sofrendo a perda de
entes queridos, de amigos queridos. Tem misericórdia e conforta seus corações. Te pedimos pelo nosso país, seja com os profissionais de saúde, capacita-os nesta luta, protege-os, seja com o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os secretários de saúde em todas as instâncias, Senhor, federal, estadual e municipal, que também tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. Ajuda-nos, dá-nos a noite de paz, nos abençoa, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final e hoje, né, nós temos um aniversariante. Eu não sei se ela está aqui, que a última notícia dela, ela estava indo justamente ficar com a sua mãe no hospital. E eu creio que é justamente sua irmã Zélia, né? Infelizmente, eu creio que ela ainda está lá com a mãe, né? Infelizmente, no sentido que ela não está aqui conosco. Não é isso? Alguém pode aí confirmar se realmente Zélia não está conosco, está no hospital. Mas nós vamos orar por ela de qualquer forma. Só não poderemos vê-la nesse momento, nem cumprimentá-la, né? Desta forma aqui. Mas vamos orar pela nossa irmã, para que Deus a abençoe. Ok, isso mesmo. Bom, então vamos orar por Zélia, né? Que está aniversariando hoje. E vamos pedir também pela mãe dela, né? Que está internada. Oremos. Senhor Deus, nós neste momento, Senhor, te agradecemos pela vida da nossa irmã Zélia. Muito obrigado por mais um ano que o Senhor concede à tua serva. Tem misericórdia dela, Senhor, justamente com seus filhos, protege-os, livra-os dessas enfermidades, abençoa ela no seu trabalho. E te pedimos, Senhor, pela sua mãe que está enferma, internada, com a saúde, Senhor, debilitada. Tem misericórdia dela. Nosso pedido é que tu a restaure, que tu a abençoe, Senhor, fisicamente e espiritualmente. E dê força, Senhor, a tua serva e a todos os familiares no cuidado que ela precisa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então é isso. Alguém quer dar uma palavrinha? Ontem, né, eu não vi, depois que me disseram, depois que Kita falou e outras pessoas também falaram, que eu perguntei se alguém queria dar uma palavra e Kita aí, eu, e a coisa passou tão rápida que eu não percebi. É que vocês talvez não tenham notado, mas ontem, do meio para o final da nossa devocional, colocaram um carro de som lá na rua da esquina da igreja que estava atormentando o meu juízo. Eu mal conseguia me ouvir, mas ainda bem, até eu estava ouvindo a gravação, não deu para ficar, não deu para sair bem na gravação, né? E deu para ouvir bem o que eu estava falando, certo? Mas aí hoje eu vou estar aqui bem atento, se alguém quiser falar eu vou olhar, vou esperar um pouquinho, né? Se alguém quiser dar uma palavrinha, me diga aqui. Alguém quer dizer alguma coisa, dar um alô, dizer como é que está a vida. Como há um tempinho, né, entre o que eu falo aqui e o que vocês estão ouvindo aí, a gente vai esperar um pouco, certo? Lembrando, olha, vou repetir para quem não estava no começo. O Instagram está salvando, né, essas lives, né, no próprio Instagram, certo? A maioria das devocionais estão lá no YouTube. A gente vai ver, né, eu estou aí trabalhando com o Ranieri e vamos ver se há necessidade de continuar salvando no YouTube. E desde que todos possam realmente acessar, saibam, né? A gente faça um pequeno treinamento. A gente então vai deixar só realmente essas gravações aqui no Instagram mesmo, né? Então quem não viu um dia, se você não viu a de ontem, por exemplo, no Instagram da igreja, né? Tá lá a devocional de ontem e a de antes de ontem. A de antes, então, a gente vai colocar no YouTube ainda, certo? Estamos ainda com algumas gravações pendentes. Bom, como ninguém se pronunciou, nós vamos, então, encerrar a nossa devocional de hoje.
Uma boa noite a todos, Deus vos abençoe e até amanhã.